quiser anotar, eu vou apontar aqui 7 pontos, passo a passo, um por um, daquilo que será tratado ao longo desses próximos meses de estudo, tá bom? O primeiro ponto é o problema, o apóstolo trata do problema dispensacional. Ou seja, essa carta, ela tem um objetivo: instruir os seus leitores que Deus trabalha por meio de dispensações. O que é dispensação? Ora, são períodos que Deus determina para que, por meio de cada um desses períodos, levando em conta que cada período tem a sua própria lei, em cada período tem o próprio procedimento de Deus, para que ele, avançando de período em período, ele possa alcançar o seu objetivo final, que é o cumprimento do seu supremo propósito. É certo que vocês, ao acessarem lá a internet, vocês todos certamente vão à internet para colocar à prova o que se diz, e isso é muito bom, só tomando cuidado que a internet diz muita bobagem. Porque a internet é terra de ninguém. Terra de ninguém. Qualquer um entra lá e fala o que quer falar. Fala bobagem, fala besteira, e as pessoas às vezes não têm o critério da verificação. Mas o fato é que existe uma linha antidispensacionalista. É aquela linha de entendimento, a maioria dos reformados adotam essa linha, de dizer, olha, esse negócio de dispensação, isso é mal furado, isso não existe, essa questão de dispensação. Isso é uma criação de Scofield, que inventou essa ideia, mas isso é uma coisa antibíblica. Bem, para que ninguém tenha dúvida do que eu estou dizendo, de que Deus, e aqui eu não discuto mais nem sobre os reformados, nem sobre Scofield, nem sobre nada, mas eu quero dizer, eu afirmo categoricamente que a Escritura, longe e fora de qualquer discussão teológica, ela faz referência clara e explícita a diversas, ou minimamente, 4 grandes dispensações. E é possível que os irmãos vejam isso na Escritura. Só para os irmãos terem uma ideia, vamos verificar rapidamente aqui em Hebreus, ou melhor, em Romanos, capítulo 5. Quero apontar aqui alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender que Deus trabalha na economia divina, ele tem um procedimento de trabalho por meio de dispensações. Períodos de tempos em que Deus aplica uma determinada forma de gerência ou de administração com o fim de alcançar o seu propósito eterno. Romanos capítulo 5, versículo 13 e 14. Diz assim, olha, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, qual a informação que nós temos aqui? O apóstolo Paulo, ele determina aqui 2 períodos. Ele diz, até a lei, até ao regime da lei, havia pecado no mundo. Ou seja, ele quer dizer que desde o início do pecado, no mundo, não havia o quê? Não havia a lei. Então, até vir a lei, havia pecado. Entretanto, o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ele definiu o primeiro período em que Deus não trouxe a lei de forma positiva ou positivada aos homens. Há um período de tempo que não havia a lei escrita, a lei dada ao homem na forma de mandamentos. Era um tempo em que o próprio apóstolo Paulo vai dizer o tempo em que não havia lei. Quando ele diz, entretanto, o pecado não é levado em conta quando não há lei. Aí, Paulo, pastor, e que período foi esse? Como é que eu posso definir exatamente os pontos que compreendem aqui esse período em que não havia lei, que seria a primeira dispensação sem lei? Aí o versículo 14 diz, entretanto, esse entretanto quer dizer, embora não houvesse a lei, reinou a morte, desde Adão até Moisés. Então nós temos 2 nomes, de Adão a Moisés, foi uma dispensação em que não havia a lei. É uma forma que Deus definiu para ele trabalhar.
Posteriormente, nós vamos entender por que Deus ele procedeu dessa maneira. Tudo há uma explicação, mas o principal neste momento é que os irmãos entendam que o primeiro período definido por ausência de lei é esse que vai de Adão a Moisés. Agora observe então que o próprio texto então está explicando que se é de Adão a Moisés que não havia lei, em Moisés a lei começa. E isso está claramente dito. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. João Evangelho, capítulo 1, versículo 17. Olha aí, ó. A lei foi dada por intermédio de quem? Ora, se a lei foi dada por intermédio de Moisés, então fica claro que de Adão a Moisés não havia a lei. Então, em Moisés começa uma nova dispensação, começa um novo tempo, quando a lei foi dada, foi trazida por intermédio de Moisés.